Olá meus amigos e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ver, na aula passada aí eu tentei fazer um negócio mais interessante, mais legal, colocar umas musiquinhas para tocar aqui, mas acaba que essas musiquinhas alemãs do gênero Volksmusik, a maioria delas, tá? O detentor dos direitos autorais não deixa você usar ela no mundo inteiro. O YouTube ele bloqueou a exibição do vídeo no mundo inteiro, não é nem uma questão de monetizar ou não vídeo. Eu não ligo para monetizar vídeo, eu não vivo da monetização de vídeos aqui do canal. Os vídeos aqui não tem muita visualização, então se fosse só isso tava de boa, mas pediram para excluir, foi bloqueado totalmente por conta de eu colocar o trecho de uma musiquinha Volksmusik, né? Que ninguém escuta isso aqui. Na verdade eu ia até ajudar, ia ganhar mais uns inscritos no canal dos caras lá, mas fizeram excluir, tive que remover, então não vai rolar a musiquinha aqui. Eu posso indicar musiquinhas para vocês ouvirem, mas eu não consigo colocar musiquinhas de jeito nenhum aqui no vídeo, pelo menos essas musiquinhas alemãs. Outras musiquinhas mais aleatórias, né, eu consigo, tá? Desmonetizo o vídeo e consigo pôr, mas essas daí em específico a galera não quer que ninguém mais escute. Então, sem musiquinha hoje aqui. É um pouco chato, né? A musiquinha ia ser uma ideia bastante legal, ia deixar a coisa bem dinâmica, bem divertida, uma outra pegada, né? A galera grava aula de alemão por aí. Vamos estudar os números hoje. E começa a colocar o número na tela. Vamos estudar as expressões básicas hoje. Bota um monte de expressão básica na tela. Então eu tive essa ideia de fazer algo mais com notícias. A gente pode conversar um pouco, debater alguns assuntos. E a ideia era colocar musiquinhas. Musiquinhas também para você aí escutar, como se fosse uma rádio, né? Mas não vai rolar musiquinha. Hoje eu separei uma notícia aqui. Eu vou até diminuir o videozinho, vou colocar na tela aqui. Tá aqui o trecho da notícia que eu separei, que trata da proibição que os Estados Unidos colocou para viagens de pessoas que estão indo para os Estados Unidos do Brasil. Tá? Nós vamos fazer um estudo aqui deste texto, destas frases, um estudo completo disso daqui, e no final eu vou narrar esta notícia, eu vou ler esta notícia. Talvez você entenda alguma coisa, talvez você não entenda nada, mas o fato é o seguinte: se você quer aprender o alemão, você tem que ter contato com muitas palavras, tá? Você tem que mergulhar no mar de vocabulário. Se você tem conhecimento zero em alemão, qual é o melhor caminho para você estudar o alemão? Se você tem conhecimento zero no alemão, eu recomendo você começar pelo básico. Não me diga, né? Começar pelo básico. Eu recomendo você começar pelo básico. Tem aulas mais básicas aqui no canal. Se você for procurar, tem aulas onde eu trato assuntos mais básicos. Tem mais aulas sobre notícias, tem aulas onde eu trabalho com filmes. Se você preferir, você pode até optar por fazer o nosso curso fechado. Tem quase cerca de 300 aulas, a maior parte dele está em animação, usam uma metodologia mais apropriada para ensinar o alemão básico, com guia de pronúncia e tudo mais. No momento as inscrições estão encerradas, mas no mês que vem talvez eu abra algumas vagas. De qualquer forma, você pode estudar o alemão com conteúdos como este que eu estou trazendo aqui hoje, que são notícias, tá? Quanto mais contato você tiver com esta língua, melhor será, tá? Não importa se você vai ou não memorizar todas essas palavras aqui. Se você aprender uma palavra nova hoje, eu já fico contente, você já fica contente e tá tudo certo. O segredo é manter o contato regular, tá? Não adianta você estudar uma vez por semana. Você não vai falar alemão estudando uma vez por semana. É todo dia. Contato ali diário. Eu até comecei a gravar um curso de alemão. Em inglês para vender para o pessoal lá fora. Lógico que tem muito chão ainda pela frente, vai demorar muito. Mas quando eu fui gravar a primeira aula, não saía. Meu inglês estava travado. Eu conheço todas as palavras, tenho um vocabulário todo para falar ali, mas não fluía a aula. A aula simplesmente não fluía, porque eu sei explicar o alemão, fazer as associações que eu preciso para fazer o alemão entrar aí na sua cabeça. Eu sei fazer isso em português. Estou acostumado a fazer isso em português. Quando você vai fazer em inglês, a sua mente começa a travar. Eu misturo o alemão com o inglês, com o português. Então levou
gravei aí umas 10 horas de aula para jogar fora e poder botar o inglês para funcionar, entendeu? Eu sabia todas as palavras no inglês que eu precisava, mas eu precisava praticar, eu precisava ter aquele contato regular, todo dia fazendo aquilo. É a mesma coisa, serve para você. Você tem que ter contato regular com a língua. Assiste alguma coisa, lê uma notícia, tá? Uma vez por semana não vai funcionar. Você vai ficar só no básico, só no bom dia, boa tarde. E me desculpe, mas ficar aprendendo a dar bom dia, boa tarde não serve pra nada. É melhor não aprender nada. Se for pra aprender só a dar bom dia, boa tarde, cara, não aprende nada, entendeu? É melhor. Vamos então aqui, sem mais enrolação, a notícia de hoje, que diz o seguinte. Nós começamos aqui, nesta primeira frase, US-Regierung. Isso aqui, esta palavra, Regierung, significa governo, tá? Regierung, governo, e vem do verbo governar, regieren, tá? Regierung, Regierung. US-Regierung verbietet, proíbe, verbietet, por conta do, coronavírus, por conta do coronavírus, Einreisen aus Brasilien, viagens do Brasil, tá? Einreisen, viagens. Essa palavra aqui, Einreisen, vem do verbo einreisen, que significa viajar para dentro de um país, tá? Sempre quando você tem o ein na frente de um verbo, o ein vai dar a entender que algo está entrando em algum lugar, está viajando, aqui no caso, para dentro de um país. Einreisen, viagens que vêm de fora para dentro, vindas do Brasil. Einreisen aus Brasilien. Isso aqui é o título da notícia, tá? US-Regierung verbietet wegen Coronavírus Einreisen aus Brasilien. Está proibindo viagens do Brasil. E aí ele segue dizendo o seguinte: Die USA, vê como USA é uma forma bem fácil de você dizer Estados Unidos em alemão, tá? Porque se você for dizer Estados Unidos por extenso, você vai falar Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten, né? Fica aí como desafio você transcrever esta palavra no seu caderno, die Vereinigten Staaten. É assim que dizemos Estados Unidos em alemão, mas a forma mais fácil é die USA. Die USA, os Estados Unidos, reagieren. Aqui é um verbo transparente, tá? No alemão a gente tem alguns verbos aí que são praticamente bem parecidos com o português. Obviamente existem alguns falsos cognatos, mas a maioria deles bate, tá? Reagieren, reagir, tá? Normalmente esses verbos aqui terminam com ieren no final. São verbos regulares, são verbos fáceis de se entender, tá? E são bastante utilizados, tá? Die USA reagieren, os Estados Unidos reagem, com. Esta palavra aqui vale a pena estudar, tá? Essas daqui são muito fáceis. Die USA reagieren mit. Isso aqui provavelmente você já saiba. Não precisa de muitas explicações, mas esse palavrão aqui talvez te assuste. Einreisebeschränkungen. Meu Deus do céu, professor. Bem que a minha avó falou que o alemão era um bicho de 7 cabeças. Como é que eu vou aprender um palavrão desse? Cara, no alemão, todos os palavrões, na verdade, são palavras menores que foram unidas ali numa palavra maior. Vou dividir aqui no meio e vou te mostrar o que acontece. Einreise vem do verbo einreisen, viajar para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, einreisen. Beschränkungen vem do verbo beschränken, que é limitar. O verbo beschränken significa limitar. Já anota aí no seu caderno, tá? Faz uma planilha de Excel, uma tabelinha lá, vai colocando os verbos novos que você aprende, ou anota no caderno mesmo. Beschränkung, limitação, e beschränken significa limitar, tá? O que acontece é que no alemão você remove o infinitivo do verbo. Esse negócio aqui. No alemão você remove o infinitivo do verbo, bota as letras UNG, você transforma um verbo num substantivo. Beschränkung, tá? E aí você tem de limitar, você vai para limitação. Limitação ou restrições, tá? Limitação, restrição, aí vai de você interpretar também ali o contexto. Die USA reagieren mit Einreisebeschränkungen, com limitações, restrição de viagens,
auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Brasilien. Em relação, tá? Auf die steigenden, em relação aos crescentes números de infecção do coronavírus no Brasil. Die steigenden, veja só isso daqui. Die steigenden Corona-Infektionszahlen. Infektion significa infecção. Zahlen, números, tá? Quantidade. Corona é do coronavírus, ninguém mais aguenta ouvir isso. Steigend, isso daqui é um adjetivo. Steigen vem do verbo steigen, subir, tá? Quando você tem o END no final de um verbo, a gente tem algo parecido, mas não igual, parecido com aquele lance do ING no inglês, ok? Mas o alemão ele não usa ING. Ele normalmente conjuga só o verbo no presente, na pessoa eu, né? Ich lebe, ich steige, eu subo, eu vivo, sem usar o ING. Não tem aquela coisa contínua. Mas a gente pode usar esta regrinha aqui para dizer, por exemplo, né, do verbo steigen, crescer, e dizer que algo é crescente. Aí é um adjetivo um pouco diferente, tá? Auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Brasilien. Em relação, tá? Frente ao, em relação aos casos de infecção de coronavírus crescentes, aos crescentes casos de infecção no Brasil. Então a gente interpreta essa frase aqui dessa forma, tá? Talvez se você não conseguir memorizar tudo, não tem problema. Às vezes você aprender um simples verbo com essa aula aqui já vai fazer toda a diferença para você, tá? Um verbo, uma palavra, uma pronúncia, não importa se você está aprendendo uma frase que você queria ou não. O simples contato com a língua, você ter contato com isso daqui, depois quando você ler algo parecido ou ler isso aqui de novo, vai trazer mais memorização, vai melhorar a memorização, vai colocar mais palavras aí na sua cabecinha, tá? E aí nós vamos para a parte final da notícia. Minha garganta não está muito daquelas coisas hoje. E aí nós vamos para o trechinho final aqui da notícia que eu separei. Obviamente eu pego um bloco gigante de notícias lá e separo o que eu acho que possa trazer mais, agregar mais conhecimento para você. E aí aqui no final nós vamos, né? Nós temos o seguinte: Nicht US-Bürger, não cidadãos dos Estados Unidos, você vê, US-Bürger, cidadãos americanos, cidadãos norte-americanos. O nicht aqui na frente ele nega, né? Ele é um substantivo negado. É um substantivo negado aqui. Nicht US-Bürger, não cidadãos americanos, die in die USA einreisen wollten, que queriam entrar, que queriam viajar para os Estados Unidos. Aqui o die ele assume o significado de que, tá? Você está usando cidadãos não americanos no plural, é uma palavra feminina, toda palavra no plural em alemão é uma palavra feminina. Die, então esse artigo die vem para substituir esta palavra com o significado de que, né? A gente fala cidadãos que não queriam fazer alguma coisa, a pessoa que não queria comer alguma coisa, tá? É assim que funciona. Que queriam entrar nos Estados Unidos. E aqui você vê os verbos unidos no final da frase, né? Die in die USA, que nos Estados Unidos, einreisen, entrar de viagem, wollten, verbo wollen no passado, wollten, não se preocupe muito com regras de passado perfeito, passado imperfeito, tá? Tenha em mente que wollten significa queriam, einreisen wollten, queriam entrar, tá? Ocorre essa inversãozinha de posição dos verbos no final da frase. Die in die USA einreisen wollten, que queriam entrar nos Estados Unidos. Dürften davor 14 Tage lang nicht in Brasilien gewesen sein. Não poderiam ter estado no Brasil 14 dias antes, tá? Dürften, poderiam, no caso, ter permissão, né? Não teriam permissão. Davor 14 Tage lang, 14 dias antes, tá? 14 dias antes. Antes de 14 dias, o lang aqui ele representa a duração. Eu sei que pode ser um pouco confuso para você no começo, tentar traduzir palavra por palavra dessa frase. Davor 14 Tage lang, antes de 14 dias, com 14 dias de antecedência, nicht, não, in Brasilien, no Brasil, gewesen sein,
estado ter. Aqui o gewesen nada mais é do que o passado perfeito do verbo sein. A notícia está falando que as pessoas não poderiam ter estado. Presta atenção, não poderiam ter estado, não poderiam ter estado presentes, não poderiam ter passado pelo Brasil. Gewesen sein, ter estado, tá? Lembrando que o verbo auxiliar, para deixar o verbo ser estar no passado perfeito, pasmem, é o próprio passado, é o próprio verbo ser estar, tá? O próprio verbo ser estar coloca ele mesmo no passado perfeito. Talvez isso faça sentido para você, talvez não. Alguns alunos mais avançados aí com algum conhecimento vão compreender o que eu estou falando. Se isso aqui para você gera só confusão, não se atente a esses detalhes, tá? Atente a ganhar um pouquinho mais de vocabulário, aprender uma pronúncia, uma palavra, que com o tempo você vai pegando tudo isso daqui, tá legal? Não fique tentando traduzir tudo palavra por palavra. O alemão, a sintaxe alemã é bastante diferente. E aí ele conclui, né, dizendo teilte das Weiße Haus mit, comunicou a Casa Branca. Isso aqui nós temos o verbo mitteilen, que é comunicar, tá, pessoal? É um verbo bastante usado em notícias. E ele está no passado aqui, no passado imperfeito. Comunicou a Casa Branca, um passado mais direto. Teilte, ele colocou um T antes aqui do E, né? Teilte das Weiße Haus, vai ser branco, tá? Das Weiße Haus, a Casa Branca, e o mit vai para o final da frase. Agora eu vou ler esta notícia para você, que talvez no começo parecia ser um mar de palavrões, e você vai, após esse monte de explicações que eu dei aqui, você vai associar melhor as palavras, os seus significados, e vai entender bastante coisa. Então, inclusive, você pode até copiar todo esse texto aí no seu caderno. Copie todo esse texto aí no seu caderno, porque vai ajudar você a ganhar vocabulário. O foco aqui é ganhar vocabulário, tá? Então, eu vou apagar essas coisinhas que eu coloquei aqui para a gente ler o texto, para eu narrar a notícia para você. Então, vamos lá. US-Regierung verbietet wegen Coronavirus Einreisen aus Brasilien. Die USA reagieren mit Einreisebeschränkungen auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Brasilien. Nicht US-Bürger, die in die USA einreisen wollten, dürften davor 14 Tage lang nicht in Brasilien gewesen sein, teilte das Weiße Haus mit. Olha só que locução profissional, né? Então, a aula de hoje era isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova em alemão. E o intuito aqui é trazer o alemão de uma forma que eu possa encaixar mais no cotidiano seu e não apenas aulas. Olha, hoje a gente vai falar sobre palavras básicas. Olha, hoje a gente vai ensinar verbos. Hoje a gente vai ensinar como contar até 10. Isso é muito chato, velho. Isso é muito chato. Tá legal? Então, espero você no próximo vídeo, na próxima aula aqui do canal. Mas sem musiquinhas. Não teremos musiquinhas alemãs aqui hoje. Se eu posso indicar um grupo musical para você ouvir aqui hoje, que eu gosto bastante, que nem o que eu tentei colocar na aula passada, é o grupo de Violets, tá? Gênero Volksmusik. Aqui vai a minha recomendação de hoje. Você pode procurar no Spotify e ouvir o álbum deles. Eu vou sempre trazer aí um grupo diferente, tipicamente alemão, Volksmusik, para você conhecer um pouco mais a cultura da Alemanha. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e ótimos estudos. Alles Gute. Até mais.